procurou, nós temos a informação de que o ESD vai começar no dia 1º de fevereiro, numa quarta-feira, e quem tiver interesse, procurar pela Regina. O curso será todas as quartas-feiras, às 20 horas. Então, nesse primeiro dia, no dia 1º de fevereiro, quem quiser pode chegar mais cedo para poder conversar com a Regina, tirar dúvidas e ver se é o curso que realmente deseja fazer. Como começa às 20 horas, só chegar um pouquinho antes. Não é necessário fazer inscrição no site ou em qualquer lugar que seja, tá certo? Com relação ao curso de mediunidade, para quem fez a inscrição ano passado, nós informamos que as entrevistas vão ser agendadas, a cada um que fez a inscrição, nós vamos ligar para agendar a entrevista. Então, não precisem se preocupar, que todos serão contactados. Como o tema da noite de hoje será escândalos, nós preparamos uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Escândalos. Se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse o pescoço uma dessas mós, que um asno gira, e que os lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Comentário de Kardec. O mal, sempre o mal. Sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. É assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta. Porque esse pai talvez tenha sido um mau filho e fez sofrer a seu pai, e que sofre a pena de talião. Mas o filho disso não é mais desculpável e deverá ser castigado a seu turno, em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Então, que nós possamos nos tranquilizar nesse instante, entronizar no nosso íntimo a leitura, rogando ao nosso Pai Maior as bênçãos dos céus, para que jamais sejamos instrumentos da maldade. Mestre Jesus, nesta gloriosa tarde e noite de domingo, aqui nos reunimos em Teu santo nome, para louvar ao nosso Pai Maior pela dádiva da vida, por tantas bênçãos recebidas desde o nosso nascimento até os dias de hoje. Obrigada, Senhor, pelos males que foram também evitados e que nem mesmo tivemos conhecimento disso. Te agradecemos também pelo mal que nos aconteceu e que assim foi interpretado de uma forma equivocada, porque sabemos que tudo que vem de vós só é bom. Ajude-nos, Senhor, a superar todos os obstáculos que nos foi colocado na nossa vida. Como filhos errantes que ainda somos, rogamos a vossa misericórdia para com as nossas imperfeições.
Libertai-nos, Senhor, de todo mal, inclusive aquele que reside em nós mesmos. E assim, caminhando seguros e amparados no Santo Evangelho, te agradecemos imensamente e te louvamos com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. É com muita alegria que nós convidamos Sandro Henrique para falar para nós sobre escândalos. Meus amigos, boa noite. Boa noite aos aqui presentes, boa noite àqueles também que nos acompanham pelo recurso midiático. É uma oportunidade ímpar que nós temos de estar presentes aqui hoje, num momento como esse, graças a Deus, tranquilos e serenos, para falar sobre um tema que, de certa forma, no nosso cotidiano, ele é não só polêmico, mas bastante conturbado. No momento principalmente como este em que nós vivenciamos, no contexto do nosso orbe. Vamos falar sobre escândalos, tendo por epígrafe o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, tópico 11. Se a sua mão é motivo de escândalo, cortai-a. É um tom imperativo bastante incisivo, né? E que, de certa forma, quando ouvido, é um pouco assustador. Mas é fundamental que nós desenvolvamos a nossa reflexão tal como nos ensina a mensagem da Boa Nova. Caso contrário, o Evangelho teria porventura um outro nome que não fosse esse. Mas a boa notícia, a Boa Nova, o Evangelho que o Cristo nos traz é o Evangelho do amor, não é o Evangelho do temor. Mas como entender, então, expressões tão incisivas, tão contundentes, né? Que vão diretamente ao ponto. Se é motivo de escândalo, cortai-a. Simples assim. Se assim o fosse, seríamos um grupo de amputados tentando nos locomover para tentar compreender a mensagem do Cristo, não é mesmo? Mas é claro que nós precisamos compreender também a conjuntura histórica, as circunstâncias culturais, pois esta mensagem, ela tinha um sentido muito próprio em um determinado contexto cultural. Ela não perde a sua essência, inevitavelmente. Pois aquilo que é, na verdade, foi, é e continuará a ser. A sua essência não se altera. O que se altera são justamente as formas e abordagens que acompanham as circunstâncias, como já disse e repito, culturais e históricas. E aqui eu vou seguir, então, alguns elementos do Evangelho, no capítulo 8, e nesse tópico que estamos a estudar, que é o tópico 11. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo choca a moral ou a decência. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter, pois muitas ações podem ser ações torpes, repletas de atos viciosos, mas se os outros não sabem do acometimento dessas ações, então não é escândalo, né? Mas é muito possível que elas sejam, moralmente falando, muito mais pérfidas do que a ação que o outro indivíduo de repente desenvolve. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo, então, arruído, de uma certa balbúrdia, do incômodo coletivo. E eu faço questão de frisar, muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque seu orgulho sofreria com ele e a consideração
de que desfrutam ficaria diminuída entre os homens. E nesse ponto nós fazemos questão de trazer algumas reflexões. Alguns indivíduos, de repente, dizem algumas expressões. Eu não sei porquê, parece que quando eu passo em alguma blitz, os policiais deixam vários carros passarem, mas o meu é sempre parado. Não sei porquê. Por que isso acontece comigo? Outros talvez até diriam, eu não compreendo muito bem porquê, mas parece que eu sou um imã para confusão. Uma expressão muito própria, uma expressão mineira. Eu pareço curva de rio, já ouviram essa expressão? A curva de rio onde para todo garrancho, todo problema. Eu não sei por que essas coisas chegam até mim. Por que o guarda me para na blitz? Talvez ele não conseguiu perceber, mas a insegurança, de repente, que ele está acometido, ela se transmite por linguagens outras que não são verbais. Você, entendo perfeitamente, que vai facilmente detectar alguém que está prestes a cometer um delito. Em um determinado ambiente, a pessoa começa quase a ter um torcicolo de tanto ficar olhando para os lados, né, procurando o momento adequado, o momento mais certo, para que um determinado delito seja cometido. Está escrito, em outras palavras, bem popularmente falando, está escrito na testa desse indivíduo aquele elemento que ele está prestes a cometer. Ele está apenas planejando, verificando, e aquele indivíduo talvez, pode ser que ele esteja com o documento em dia, com a sua habilitação e tudo mais, o veículo também, da mesma forma, mas assim que ele se aproxima da blitz, ele dá aquela ajeitada no banco, puxa, dá ajeitada no cinto, né, já coloca os dois olhos em posições de alerta, o guarda olha para aquilo e fala, encosta, está escrito na testa, né? Deve ter algo errado aqui. Porque a leitura fisionômica, inevitavelmente, ela transmite ao outro também uma informação. O que queremos dizer com isso? Primeiro ponto. Muitas pessoas não cometeriam possivelmente atos de deslizes morais, não porque elas estão moralmente prontas para dizer não ao desejo, mas simplesmente porque elas estão preocupadas com a repercussão pública desse feito. A pergunta, então, que nós trazemos à nossa reflexão: eu posso dizer que alguém que evita o delito apenas pelas leis que circunscrevem, a vigilância que circunscreve o elemento social, ela é uma pessoa moral? E aqui isso de imediato me remete a Immanuel Kant, quando ele discute sobre a metafísica dos costumes. Como dizer que uma pessoa ela vive o elemento de moralidade? Nessa obra em questão, Kant tem uma frase que ele diz: se aquilo que você faz pode ser tido como lei universal, isso é um ato moral. E aí está uma questão que está muito presente também, uma afirmativa que está muito presente no próprio Evangelho. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fosse feito a si mesmo. Se o que eu faço pode ser tido como lei geral, eu estou em uma ação e uma conduta moral, porque a única lei que rege a minha existência é a minha consciência. Mesmo que o meu corpo grite por outros desejos e por outras intenções. Agir moralmente não é fácil. Agir moralmente é incômodo e por vezes vai contra toda a lei dos instintos, vou usar aqui essa terminologia. O peso dos instintos. Dizer não àquilo que o meu corpo grita por realização. Grita por execução. É difícil dizer não, sem dúvida alguma, mas nós estamos aqui exatamente para exercitar esses elementos, para trabalhar os elementos do que nós denominamos como nossos maus pendores. Como detectá-los? Se você não consegue perceber tão evidentemente isso em si, procure perceber o que é que te incomoda tão duramente nos outros, porque você vai encontrar a mesma medida. Há uma relação de proporcionalidade aí. Aquele delito cometido por um outro, que me incomoda em extrema profundidade, é sinal que eu ainda não o desenvolvi numa compreensão em profundidade. Ele ainda me incomoda, é porque eu tenho traços energéticos também desse mesmo elemento, em maior ou menos medida. Isso não vem ao caso.
mas também sou possuidor desses elementos. Portanto, como é fácil, né? Desde que suas torpezas fiquem ignoradas, é quando lhes basta para que sua consciência permaneça, então, em paz. E quando muitas coisas são trazidas à tona, mesmo com provas insofismáveis, nós vemos indivíduos dizerem, não fiz isso. Mas, meu amigo, tem uma filmagem. Não, essa filmagem foi montada, né? Ela foi adulterada, ela foi alterada, enfim. Nós somos esses indivíduos. Inevitavelmente, nós vamos trabalhar e vamos defender a nossa imagem frente à repercussão social. Claro que sim. Pois é o nosso instinto de autopreservação que grita aí. As circunstâncias do amor próprio não se configuram em virtude, mas em ação dissimulada. Então volto àquela questão. Se o indivíduo não age, de fato, por liberdade de ação, não deixa de ser, tudo bem, uma ação válida socialmente, mas moralmente falando, ela é uma ação dissimulada. Nessa obra que disse de Immanuel Kant, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que há duas coisas belíssimas: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Porque não há nada que faça com que eu haja moralmente, senão eu mesmo. Por mais que alguém me exija com toda a força, com a arma em punho, a minha ação, ela pode ser apenas uma coação, mas a mobilização interna do meu ser, ela não foi tocada. É por isso que a nossa consciência, inevitavelmente, é o nosso grande juiz. Esse juiz, esse sim, não nos dá folga, não nos dá trégua. E é por isso que nós nos cobramos, sem dúvida alguma. Mas compreendamos, antes de mais nada, como eu já disse no início, a mensagem da Boa Nova é a mensagem do amor, é a mensagem da esperança. Como está na primeira epístola de João, Deus é amor, quem está no amor está em Deus e Deus está nele. Não há nenhuma condenação da parte de Deus para com cada um de nós. Ah, mas eu estou errando, eu mereço sim seguir o elemento que nós muito utilizamos e foi utilizado pela reflexão da colega Renata aqui. Nós seguimos os elementos da lei de Italião, esse elemento cultural, advindo de uma outra comunidade, de um outro código civil, ele serviu num contexto. Não tenhamos dúvida, nós não quitamos os nossos débitos com a lei divina, para com a lei divina, na mesma proporcionalidade daquilo que nós causamos, porque Deus é amor. Porque Deus é misericórdia infinda. Para começo de conversa, eu não lembro do grande peso dos delitos que tenha causado. Os resquícios desses delitos estão ainda presentes em mim, no meu comportamento, nas minhas dificuldades que tenho a vencer, mas eu não lembro. E se há uma consciência culpada em profundidade, nada mais do que a minha consciência, porque Deus é amor, ponto final. Não há nenhuma outra complementação posta aí pelo apóstolo João. Deus é amor, Deus é misericórdia infinda, e nós temos todos os dias as chances necessárias e oportunidades para o nosso trabalho, para o nosso aperfeiçoamento. A saudável convivência, portanto, ela conclama o exercício íntimo do nosso despertar, do bem e a vigilância das más tendências. Isso é bem certo, pois se eu sigo apenas o que a lei diz, a lei está dizendo. Quantas vezes nós não já percebemos a alteração da conjectura das leis dentro do contexto social, em cada época? As leis, elas existem na necessidade de cada contexto histórico e cultural. Não significa isto que devamos, de forma alguma, abolir as leis, ou mesmo não respeitá-las. Pelo contrário. Mas é preciso que a nossa compreensão chegue em profundidade, para que deixemos de ser autômatos, com respostas apenas mecânicas, sem que isso toque o fluxo do nosso sentimento. Porque evolução espiritual não se faz apenas por cognição. A cognição é linda. A Alemanha nazista nos mostrou a eficiência da cognição na execução prática de um projeto de eugenia. E nós vimos dizimações, mortes, aniquilamento e destruições.
Não quero usar aqui a palavra barbárie porque ela é preconceituosa dentro também de um contexto histórico. Porque bárbaros eram exatamente aqueles que eram diferentes de um povo também dominador e imperioso, né? Enfim, essa reflexão nos conclama e não tem jeito, é a nós mesmos. E aí está a exortação então do Evangelho da Boa Nova. Se algum escandalizar um destes pequenos que creem em mim, é melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Gente, vocês conseguem imaginar o que são essas mós? Essas mós? Aquelas grandes pedras que antigamente giravam para esmagar os grãos, pesadíssimas, né? E se fosse colocado no pescoço de alguém, fundo é certeza, seja qual for a profundidade de onde fosse lançado. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. E aí está a frase, a expressão incisiva. Se a vossa mão ou vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os, e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, enfim, arrancai, é melhor, né, ter apenas um olho do que se comprometer tendo aí, portanto, os dois. Essa passagem está em Mateus, capítulo 18, versículos de 6 a 11, e também no capítulo 5, de 29 a 30. Algumas reflexões, então, aqui não são necessárias. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão comumente empregada aí, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende, portanto, o significado. Como está no grifo, não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, com ou sem repercussão. Porque se escândalo é apenas aquilo que tem comoção pública, basta então que fiquemos no sigilo com os nossos vícios, apenas tendo cuidado e a esperteza, que não estaríamos cometendo nenhum delito contra a lei divina. Veja como a reflexão precisa de uma atualização, para percebermos que o grande elemento dela está em mim, não é na relação externa. Apenas, é claro. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Aquilo que incomoda, aquilo que repercute. E nós precisamos, e eu falo isso a partir de mim como aprendiz também, nós precisamos tomar muito cuidado nas casas, nos trabalhos, onde nós nos encontramos. Seja na casa espírita ou não. Justamente porque nós vamos lidar, nós vamos relacionar, e repito, seja na família, seja na vida profissional, seja no grupo a que pertenço enquanto trabalho voluntário, eu vou me relacionar com pessoas com identidades, pensamentos, ideias completamente distintas do meu posicionamento, do meu modo de ver a vida, do meu modo de pensar. Como me relacionar com isso? E de repente vou me incomodando em profundidade com certas questões e eu corro o risco de amanhã estar acusando, atacando a causa que ontem eu esposei. Meus amigos, isso é muito fácil de acontecer. É muito simples desse acontecimento se dar. Basta que estejamos embebidos de incômodos internos e acreditando que o outro desenvolve determinados escândalos por não concordar com o meu e não estar na mesma sintonia do meu ponto de vista, e repito, há o risco de que amanhã eu esteja acusando e atacando a causa que hoje ou ontem eu esposei. Isso é muito simples e fácil de acontecer. E sem perceber, serei eu motivo de escândalo, motivo de afetações, motivo de desunião e não mais o que eu pretendia, que é a concórdia, a paz e a união. É necessário, portanto, que o escândalo venha. Mas é claro, nós estamos no orbe, num contexto ainda de provas e expiações, exatamente nesse contexto de transformação. E isso vai se dar exatamente pela transformação nos elementos dos quais eu preciso me transformar.
E por isso disse no início e retorno mais uma vez a essa afirmação. Aquilo que me incomoda duramente enquanto percebo nos outros, há uma grande evidência de maior ou menor intensidade desse mesmo elemento também em mim. É por isso que esses escândalos causam repercussões intensas em meu ser. Mesmo que não pareça, eles contribuem para a evolução moral, sejam das leis ou como também do aspecto espiritual, evolutivamente falando. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Há situações em que alguns indivíduos serão postos como elementos de ação, socialmente falando, para que algum determinado valor moral ele consiga se sedimentar socialmente dentro de uma determinada cultura. Mas como explicar isso então? Esse indivíduo está sendo o agente, através da imoralidade, de um escândalo e faz o bem. E não é isso que acontece, meus amigos. Muitos daqueles que nós ousamos denominar como obsessores, aí é difícil saber quem é obsessor de quem, né? Se é o encarnado que obsedia ou se é o desencarnado que obsedia, enfim. Porque a relação é tão intricada nos elementos do afeto, às vezes distorcido, que por vezes eu sou, né? Sem dúvida alguma aí, em grande medida, o grande responsável dessa vinculação energética, né, afetada e em desequilíbrio. Mas nesse sentido, quando esses elementos se dão, no elemento da obsessão que estou a dizer, sem perceber, aquele irmão que por vezes me incomoda, aquele irmão que por vezes me aponta o dedo, seja ele encarnado ou não, como disse, independentemente, mesmo que ele não saiba, ele faz um bem, ele promove um bem para a minha evolução moral e espiritual. Porque se assim não fosse, talvez eu não teria a vigilância que eu preciso hoje. E eu possivelmente cairia, ou recairia, né, melhor dizendo, nos mesmos delitos de outrora. São estas vinculações que nos ajudam. E assim nós vamos, pouco a pouco, restituindo ceitil por ceitil nos elementos que nós fomos os grandes causadores. É fundamental, então, que exercitamo-nos para o desenvolvimento do olho bom. Como disse Jesus, que a candeia do corpo são os olhos. Portanto, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo se encherá de luz. Mas se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo se encherá de trevas. Ter o olho bom é ter sempre a visão otimista para com a vida. Uma visão mais positiva. Eu não tenho plena ciência porquê de determinados acontecimentos. Mas creiamos, confiemos que esses elementos eles promovem a transformação. Pois, se eu tiver um olho ruim, tenderei, portanto, a perceber apenas o elemento mais negativo de toda e qualquer história. E dessa forma, me contaminarei da mesma medida com o que acredito que o outro esteja contaminado. Se nós formos pessimistas, nós nos adoeceremos muito antes, talvez, do acontecimento da própria doença. Porque esse elemento, a saúde, está vinculada exatamente à minha condição biopsíquica, à minha condição energética. O olho bom, portanto, é remédio, é elemento saudável para a minha existência. E pensando sobre a dimensão do escândalo, vejamos. O que dizermos sobre os embates de Jesus e a moral da época? Jesus acolheu a mulher adúltera. Para a moral da época, isso foi um escândalo. Socialmente, isso era um escândalo. E aí eu indico para os colegas que porventura não tenham conhecimento da obra de Humberto de Campos, que recebe o mesmo nome aí do Evangelho, a Boa Nova, há uma lição lindíssima de Jesus acolhendo a mulher adúltera, em que os apóstolos, principalmente João, aquele mais afeito à sensibilidade, se aproxima de Jesus e questiona: Senhor, mas essa mulher, ela causou delitos. É justo que ela seja punida. E Jesus ali, na expressão de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele expressa a seguinte questão: ao que aduzes a condenação dessa mulher? Você conhece as dores pelas quais ela tem vivenciado? E repito, os apóstolos
ficaram incomodados. Senhor, mas a gente está tentando ficar do seu lado aí, sabe? Assim, a gente compreende que você tem uma mensagem muito bonita, mas é difícil, né? Porque, pô, suas amigas são as prostitutas, você acolhe esse povo aí, como é que faz, né? A gente imagina a dificuldade dos apóstolos, claro, porque estavam inseridos num contexto cultural, inevitavelmente, e aquilo os incomodava. Aquilo os mobilizava a transformações interiores em grande medida, a serem capazes de transpor o contexto histórico em que estavam vinculados. Da mesma forma que os escândalos mexem em profundidade também conosco. Quais são os elementos que, de fato, eu me afasto naquilo que tem acometimento público? Será que não sou eu também um possuidor, em maior ou menos medida, dos mesmos elementos? Jesus realizou a cura em dia de sábado. Nossa, que absurdo! Como é que pode esse cara fazer, olha só, a cura em dia de sábado? A lei diz. O que é mais fácil? Curar em dia de sábado? Não curar em dia de sábado ou dizer, levanta-te e anda. Jesus pediu água à samaritana. Como ousas tu me pedir água? Se tu soubesses quem é que te pede, você é que me pediria. Aquela que não teria um contato próximo pelo peso cultural da época com o povo hebreu, com o povo judeu. Mas Jesus se aproxima exatamente desses que eram alijados de um contato com a mensagem. Jesus ceiou na casa de Zaqueu, que subiu lá no sicômoro por ser baixinho, queria ver quem era esse tal de Jesus, cuja mensagem o tocara já há um certo tempo. Jesus disse, Zaqueu, desce daí, hoje eu quero ceiar na tua casa. E todos se incomodaram. Como pode? Ele não pode ser o rabi, que muitos esperam, um grande doutor da lei. Como pode se ele ceia na casa de um publicano, de um pecador como esse indivíduo? Hoje a salvação entrou nesta casa. E ele diz exatamente isso a Zaqueu, por compreender, porque Zaqueu tinha compreensão em profundidade. Senhor, se eu causei prejuízo a alguém, restituirei 4 vezes mais. Zaqueu estava pronto para a ação concreta da transformação interior e cumprir também o código civil, o código legal da época, que exigia legalmente, civilmente, que fosse pago 4 vezes mais. E muitos daqueles que se escandalizaram com o feito estavam distantes de compreender isso ainda. O bem não se desenvolve em subterfúgios e não se desvia de sua essência. É preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E assim Jesus, naquele contexto cultural, sem dúvida alguma, ele causou muitos escândalos à moral da época. Mas não significa que ele estivesse errado, pois ele conclamava os indivíduos à reflexão. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Mateus capítulo 7, versículo 18. Que o Senhor da luz nos ajude sempre em nossa caminhada a seguirmos os passos do Cristo Jesus. Nós vivenciamos atualmente, e não temos dúvida, vivenciaremos ainda muitos elementos de escândalo. Mas que esses elementos me sirvam de reflexão, que eu possa ter e desenvolver uma ação política embasada na legalidade, na moralidade, e ter a compreensão todos os dias que o mundo nunca esteve melhor que hoje. Mas como você diz isso, Sandro? Estamos vendo tantas ações violentas, tantas grosserias, tanta corrupção. Se nós nos remetermos a uma obra que me vem agora à mente, a Carteira do Meu Tio, do século XIX, você verá elementos que o autor, num tom satírico, ele ironiza a política brasileira do período do Império, ele ironiza a política brasileira pelos elementos da corrupção, extremamente e profundamente desenvolvidos. O fato é que nós nunca tivemos uma mídia tão eficiente. Nós nunca tivemos informações tão rápidas.
a forma em que eu consigo me conectar com o mundo a todo e qualquer momento. Portanto, parece que tudo acontece o tempo todo, no mesmo instante. Nós temos hoje mais informações. A sociedade cientificamente está mais evoluída. Estamos mais aprimorados. E se alguns elementos nos escandalizam, nos incomodam moralmente, graças a Deus, é sinal que nós estamos já em caminho de mudança, em caminho de transformação. Porque talvez ontem éramos os agentes destas ações, ou se não, aqueles que nos comprazíamos, em comum acordo com demais outros colegas. Nós estamos no momento de evolução. Estamos nesta marcha evolutiva, inevitavelmente. E finalizo, portanto, com uma citação, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier: o único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. Somos todos filhos da luz, e à luz somos chamados. A batalha que temos a travar, a batalha que eu tenho a travar com o maior mal é comigo mesmo, no meu processo de autotransformação. Que Deus nos ampare, que Deus nos dê essa fortaleza sempre da coragem ativa de perceber em mim os elementos que trago, para que possa, com maior clareza também, ter ações mais eficientes na minha transformação. Que assim seja. Queremos agradecer ao Sandro Henrique por mais uma vez atender o nosso convite e mais uma vez trazer palavras que nos inspiram e nos fortalecem para a caminhada, para mais um ano e para o que temos ainda por vir. Aqui tem alguém que é a primeira vez que vem à casa? Sejam todos muito bem-vindos. O nosso passe é coletivo. Antes disso, queria já convidar os médiuns para... Então, o nosso passe é coletivo. O Betinho e a Karina cantaram duas, e hoje com o Adriano também, cantaram duas músicas e, ao final, após o passe, serão todos liberados por quadrante pela Andréia. Obrigada pela presença de todos, que a semana seja abençoada e até domingo que vem. Obrigada. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz, a vida em que me agasalho, enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, as bênçãos da
chão.